Olá, Farroupilha. Inicia agora o segundo bloco do programa Farroupilha Agora, hoje com uma edição especial pré-feriado de Corpus Christi, com um passeio pela Holanda. O Holanda é um dos países mais desenvolvidos do mundo, né? Já veremos a continuação com uma narração de uma viagem feita por mim no ano de 2011, em bicicleta. Fizemos um passeio de cicloturismo. É uma prática muito comum nos países europeus. Os próprios cidadãos do país ou também de outros países europeus visitarem esses países e fazerem passeios ou em bicicleta ou em motorhomes, né, em trailers, e dessa forma eles vão conhecendo os aspectos culturais dos países, do próprio país ou dos países vizinhos, onde então pode-se apreciar a gastronomia, pode-se apreciar o patrimônio arquitetônico, cultural, pode-se apreciar o folclore, seja a música, sejam as vestimentas, sejam os diferentes dialetos de cada região, igual como nós temos aqui e que está sendo agora conhecido e desenvolvido pelas secretarias de turismo dos estados e também dos municípios. Então nós moramos num local, como eu sempre digo, nós moramos num local riquíssimo. E as nossas riquezas, elas não estão só nas questões econômicas, que também temos, né? Pois Farroupilha, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, a nossa região da Serra, Garibaldi, é uma região riquíssima, muito desenvolvida. Isso é herança da nossa colonização, né? Que também nos deixou uma riqueza ainda maior, que é a nossa identidade. Essa sim é uma riqueza que devemos conhecê-la, reconhecê-la, preservá-la e mostrá-la para o mundo, pois temos uma diversidade cultural que nos faz quem somos, que deve ser conhecida e que deve ser mostrada. Temos aqui descendentes de maioria italiana, mas também temos alemães, temos poloneses, temos suecos, temos espanhóis, temos portugueses. Então é uma riqueza de culturas que já também, com o passar do tempo, foi se tropicalizando e foi criando uma cultura diferenciada nossa. Tanto que muitos que nos visitam, né, sejam italianos, sejam alemães, eles conseguem ver costumes folclóricos do passado deles, que hoje já se perderam nessas próprias nações e que nós aqui ainda mantemos vivo, porém com um toque já de trópico, um toque já brasileiro. Então, formando nós uma etnia nova, com riqueza, com valor dos nossos ancestrais. Então, isso deve ser preservado. Então, quem nos assista, quem tenha poder disseminar isso, sejam os idiomas. Temos que ter aqui a questão do idioma italiano, o idioma alemão, outros idiomas que as culturas que fazem parte da nossa, que nós aprendamos isso, porque a comunicação ela é importantíssima. E esses povos são povos que podem nos ensinar muito. E falar a língua deles é um cartão de visitas, é uma abertura muito importante. Então, pessoal, que tem a possibilidade de aprender idiomas, né, aprendam porque o mundo as fronteiras, elas já são quase inexistentes em termos de distância, né? Então, hoje, as fronteiras que existem são fronteiras ideológicas, são fronteiras culturais, e essas também, com o nosso desenvolvimento, com a soma do nosso conhecimento e o amor, nós então acabaremos com essas fronteiras e seremos uma nação única. Isso é possível, pessoal. O que eu estou falando não é uma utopia, é uma verdade. Porque, como mencionei, as fronteiras físicas já não existem mais. Hoje podemos tomar um avião e viajarmos para um país distante em questões de horas, e estarmos já, então, inseridos num local com uma diferença muito, muito grande da nossa realidade.
Então, e isso está acontecendo. A Copa do Mundo está aí, virão pessoas do mundo inteiro interagir conosco. Isso é uma coisa muito positiva. Porém, nós temos que estar preparados para receber esse pessoal, para poder interagir e aprender com eles, né? Então, é óbvio que eles também devem aprender os nossos costumes. Mas, como eu falei, quem tem interesse e quem tem amor, ele deixa de pensar em si e pensa no outro. E dessa forma, você pode aprender o que o outro tem a ensinar e crescer com isso. Isso vem acontecendo, isso é uma realidade e é nosso dever, pessoas, de buscarmos esse entendimento, buscarmos essa unidade, primeiro local, com os nossos co-cidadãos e depois a nível global, com as pessoas de outros países. Bem, então iniciaremos agora mais um passeio fotográfico pela Holanda e a continuação farei meu comentário. Os Países Baixos têm uma população estimada de 16 milhões de habitantes, censo apurado em agosto de 2012. É o 11º país mais populoso da Europa. É o 61º país mais populoso do mundo. Entre 1900 e 1950, a população do país quase dobrou, de 5,1 para 10 milhões de pessoas. De 1950 a 2000, a população aumentou de 10 para 16 milhões de pessoas, mas a taxa de crescimento da população foi menor do que a dos 50 anos anteriores. A taxa de fertilidade nos Países Baixos é de 1,82 filhos por mulher, quase 2 filhos por mulher, em 2011, que é alta em comparação com muitos outros países europeus, mas abaixo da taxa de 2,1 filhos por mulher necessária para a reposição natural da população. A expectativa de vida no país é alta, 83 anos para as meninas recém-nascidas e 78 para os meninos. O país tem uma taxa de migração anual de 2,55 migrantes por 1.000 habitantes. A maioria da população dos Países Baixos é etnicamente holandesa. Uma estimativa de 2005 mostrou que 80% da população se considera holandesa. Os holandeses são as pessoas mais altas do mundo, com uma altura média de 1,81 metros, 1,80 centímetros, para adultos do sexo masculino, e 1,67 para mulheres adultas. As pessoas do sul são, em média, cerca de 2 centímetros mais baixas que a do norte. Os holandeses ou descendentes de holandeses também são encontrados em comunidades de imigrantes ao redor do mundo, principalmente no Canadá, Austrália, África do Sul e Estados Unidos. Os Países Baixos são o 30º país mais densamente povoado do mundo, com 395 habitantes por quilômetro quadrado, ou 484 habitantes por quilômetro quadrado se apenas a área terrestre for contada. É o 8º país mais densamente povoado da Europa, com uma densidade populacional de 393 quilômetros quadrados. A Randstad é a maior aglomeração urbana do país, localizada no oeste, com 4 maiores cidades: Amsterdã, na província da Holanda do Norte, Roterdã e Haia, na província da Holanda do Sul, e Utrecht, na província de Utrecht. A Randstad tem uma população de 7 milhões de habitantes e é a 6ª maior área metropolitana da Europa. Idiomas. Há 2 línguas oficiais, ambas germânicas. O neerlandês, usada pela maioria da população, e o frísio. Esta só se usa na província setentrional da Frísia, chamada Friesland, na língua local. Além destas, vários dialetos do baixo saxão são usados em boa parte do norte e leste, sem reconhecimento oficial. Nas fronteiras meridionais, os idiomas têm variedade, baixo-franciscas e alemãs, sendo possível sua melhor classificação seja, em vez de holandês, flamengo ocidental ou alemão. Em 1950, a maioria dos cidadãos neerlandeses se declaravam cristãos, sendo que
Dos 13 milhões de habitantes na época, um total de 7 milhões e 300 mil pertencia às denominações protestantes, 3 milhões e 700 mil à Igreja Católica Romana e 1 milhão e 600 mil sem religião conhecida. Os Países Baixos têm sido uma monarquia constitucional desde 1815 e uma democracia parlamentar desde 1848. A política e governança neerlandesa são caracterizadas pelo esforço em alcançar um amplo consenso sobre questões importantes dentro tanto da comunidade política quanto da sociedade como um todo. Em 2008, a revista The Economist classificou os Países Baixos como o 10º país mais democrático do mundo. O monarca é o chefe de Estado. O cargo é ocupado desde 30 de abril de 2013 pelo rei Guilherme Alexandre, após a abdicação de sua mãe, a então rainha Beatriz. Constitucionalmente, a posição é equipada com poderes políticos limitados. O monarca pode exercer alguma influência durante a formação de um novo gabinete, onde serve como árbitro neutro entre os partidários políticos. Além disso, o rei tem o direito de ser informado e consultado, dependendo da personalidade e das qualidades do rei e dos ministros. O rei pode ter influência além do poder concedido pela Constituição. O chefe de governo é o primeiro-ministro dos Países Baixos, que muitas vezes é o líder do maior partido na coalizão. Na verdade, esse tem sido sempre o caso desde 1973. O primeiro-ministro é um primus inter pares, ou seja, ele não tem poderes explícitos além dos outros ministros. Atualmente, o primeiro-ministro é Mark Rutte. Na prática, o poder executivo é formado pelo Conselho de Ministros dos Países Baixos. O gabinete é composto geralmente por 13 a 16 ministros e um número variável de secretários de Estado. Os Países Baixos têm uma economia muito forte e têm desempenhado um papel especial na economia europeia durante muitos séculos. Os Países Baixos têm uma economia muito forte e têm desempenhado um papel especial na economia europeia durante muitos séculos. Desde o século XVI, o transporte, a pesca, o comércio e os bancos têm sido importantes setores da economia neerlandesa. O país é uma das 10 maiores nações exportadoras. Gêneros alimentícios formam o maior setor da indústria do país. Outras grandes indústrias incluem produtos químicos, metalurgia, máquinas, elétrica, de mercadorias e turismo. Exemplos incluem Unilever e Heineken, serviços financeiros ING, produtos químicos DSM, refino de petróleo Shell e máquinas elétricas Philips ASML. Os Países Baixos têm a 16ª maior economia do mundo e o 7º maior PIB nominal per capita. Entre 1998 e 2000, obteve um crescimento econômico anual no PIB de, em média, 4%, bem acima da média europeia. A localização dos Países Baixos facilita o acesso aos grandes mercados do Reino Unido e da Alemanha, sendo o porto de Roterdã o maior porto da Europa. Outras partes importantes da economia são o comércio internacional. O colonialismo neerlandês começou com uma cooperativa de empresas privadas, como a Companhia Holandesa das Índias Orientais, bancos e transportes. Amsterdã é o 5º destino turístico mais movimentado da Europa, com mais de 4,2 milhões de visitantes internacionais. Os Países Baixos têm tido muitos pintores renomados ao longo dos séculos. Durante o século XVII, quando a República Neerlandesa era bem próspera, houve o surgimento de grandes artistas, e aquela época ficou conhecida como a Era dos Mestres Neerlandeses, entre eles Rembrandt, Johannes Vermeer, Jan Steen e Jacob van Ruysdael. Grandes pintores do século XIX e XX foram Vincent van Gogh, Piet Mondrian, M.C. Escher. É um artista gráfico também muito conhecido por suas obras. Na filosofia, o país deu ao Renascimento Erasmo de Roterdão. Mais tarde, a tolerância religiosa permitiu que os talentos de Baruch de Spinoza e René Descartes florescessem. Bem, então, pessoal, esse foi o passeio que eu fiz por lá, tá? No ano 2011.
E o que eu tive o prazer de ter encontrado, inclusive, com outros cicloturistas, como assim denominado quem faz o turismo montado em bicicleta. Na última foto nós vimos aí um casal de alemães, 2 médicos alemães, que então todos os verões eles têm por costume fazer passeios de bicicleta pelos países da Comunidade Europeia ou também países do mundo. Então esse casal tinha me comentado que eles fizeram uma viagem, eles já percorreram praticamente todos os países europeus e fizeram África do Sul e também alguns países da Ásia. Aqui no Brasil temos em Santa Catarina um roteiro, eles chamam um roteiro europeu, onde também pode-se conhecer algumas cidades aí de Pomerode, vizinhas a Pomerode, Lauro Miller, com a bicicleta. Estão fazendo um passeio, uma rota turística, de forma com que você possa ter uma integração maior com a natureza, com a comunidade, com o folclore das localidades. Em Bento Gonçalves, sabemos que já há um movimento para que seja feito, então, uma rota turística no Vale dos Vinhedos, para também que os nossos cidadãos daqui, da nossa região e de outros locais, possam fazer esse passeio de forma mais natural e mais interativa com o meio. Tá? São coisas que estão acontecendo e que com certeza nos trarão um benefício muito grande em termos de valorização do que é nosso. Né? Em Amsterdã, que é a capital da Holanda, tem um letreiro muito grande próximo à estação, a principal estação de trem e metrô da cidade, que diz assim, em inglês, um coração Amsterdã. Eu amo Amsterdã. Tá? Então é esse o sentimento que nós temos que ter. Eu amo Farroupilha. Sou um grande coração, sou Farroupilha. Isso que nós temos que ter pela nossa cidade. Apoiadores culturais estão chegando. Fiquem conosco para o terceiro e último bloco, onde haverão algumas surpresas também. Tá? Até logo. Tá.